Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21. No tempo de Davi, houve uma fome que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou Yahvé, e Yahvé disse: há sangue em Saul e na sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. O rei convocou os Gabaonitas e lhes contou isso. Esses Gabaonitas não eram israelitas, eram um resto dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido por juramento. Saul, porém, havia procurado feri-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá. Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que posso fazer por vós e como reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança de Yahvé? Os Gabaonitas lhe responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós, Esaú e a sua família, nem se trata para nós de um homem que deve ser morto em Israel. Disse Davi: o que disserdes, eu vô-lo farei. Então eles disseram ao rei: aquele homem exterminou a nossa gente e projetou destruir-nos, para que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus filhos, e nós os desmembraremos perante Yahvé em Gabaá de Saul, o eleito de Yahvé. E o rei respondeu: eu os entregarei. O rei poupou, no entanto, a Mefibaal, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento por Yahvé que unia Davi e Jonatas, filho de Saul. O rei tomou os 2 filhos que Respa, filha de Aías, tinha dado a Saul, a saber, Armone e Meribaal, e os 5 filhos que Micol, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzelai de Meola, e entregou-os nas mãos dos Gabaonitas, e estes os desmembraram na montanha, na presença de Yahvé. Os 7 morreram juntos, foram executados no começo dos primeiros dias da colheita, no começo da colheita da cevada. Respa, filha de Aías, tomou um pano de saco e o estendeu sobre o rochedo, desde o início da colheita da cevada até o dia em que a chuva caiu do céu sobre eles, e ela não deixou descerem sobre eles as aves do céu durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Informaram a Davi sobre o que fizera Respa, filha de Aías, a concubina de Saul. Então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos notáveis de Jabes Galaade, que os tinham levado da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam enforcado, quando os filisteus venceram Saul em Gilboé. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido executados. Então sepultaram os ossos de Saul e os do seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Tudo o que o rei tinha ordenado foi cumprido, e então Deus se compadeceu da terra. Não sou o sabe-tudo, mas para a gente que mora nessa cidade, por exemplo, a gente sabe como vai e como deixa de ir. Naquele ano em que pouco choveu no verão, eu fiz um comentário: faltará água no meio do ano. Não fizeram economia, não choveu o que tinha que chover, e o que aconteceu no meio do ano? Faltou água. Davi, como rei, passou um mês, 2 meses, que passasse até mesmo um ano, chutando bem alto. Por que não chove? Senhor, não está chovendo, eu posso saber por quê? Você pode sim, Davi. Você deve saber por quê. Porque Josué fez uma aliança com os Gabaonitas. E Saul foi lá e bateu nos Gabaonitas. Eu não concordei com isso, porque ele quebrou uma aliança. Então, por isso não chove sobre a terra. Então eu vou lá conversar com os Gabaonitas, foi o que ele fez. Mas demorou o quê? 3 anos. As pessoas como líderes, as pessoas como reis, digamos assim, têm que ter visão. Já percebeu algo errado? Corre pedir para Deus o que está acontecendo e qual a solução para isso. E Deus responderá.
Houve ainda uma guerra dos filisteus contra Israel. Davi desceu com seus servos, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Isbi, filho de Nobe, era um dos descendentes de Rafa. O peso da sua lança era de 300 ciclos de bronze e cingia uma espada nova. Ele pretendia matar Davi, porém Abisai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi, atingiu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi imploraram, dizendo-lhe: Nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, recomeçou em Gobe a guerra com os filisteus. Foi então que Sobocai de Uza usou Saf, descendente de Rafa. A guerra continuou ainda em Gobe com os filisteus, e Eucanã, filho de Iare, de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como um cilindro de tecedeira. Houve ainda outra guerra em Gate, e havia lá um campeão que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos no total. Também ele descendia de Rafa. Como estivesse desafiando Israel, Jonatas, filho de Sama, irmão de Davi, o abateu. Os 4 eram descendentes de Rafa em Gade, e sucumbiram pelas mãos de Davi e dos seus servos. Neste texto, estamos conhecendo os outros 4 irmãos de Golias: Isbi, Saf, o Golias também, e aquele que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, formando 24 ao todo. Davi, lembra, pegou 5 pedras, uma para o próprio Golias, o outro para Golias, irmão dele, e os outros 3 irmãos de Golias. A chance de errar? Impossível. Eles acertavam um fio de cabelo a uma certa distância com apenas uma pedra. E eles sabiam usar a funda, e eles sabiam a pedra certinha e como atirar. Por isso, Davi falou: Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu atiro bem, mas quem dará direção à pedra é o próprio Deus. E nós estamos conhecendo os outros 4 que da mesma forma seriam mortos como o Golias foi. Capítulo 22. Davi dedicou a Yahvé as palavras deste cântico, quando Yahvé o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Yahvé é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, nele me abrigo. Meu escudo, minha arma de salvação, minha fortaleza, meu refúgio, meu salvador. Tu me salvas da violência. Louvado seja Deus! Quando invoco Yahvé, sou salvo dos meus inimigos. Os laços da morte me cercavam, as torrentes de Belial me apavoravam, os laços do Sheol me estreitavam, as ciladas da morte diante de mim. Na minha angústia invoquei Yahvé, ao meu Deus lancei meu grito. Ele escutou do seu templo a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E a terra treme e vacila, os fundamentos do céu estremecem, pela sua ira eles oscilam. Fumo se eleva de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Dela saíam brasas inflamadas. Ele inclina os céus e desce, uma nuvem escura debaixo dos seus pés. Cavalga um querubim e alça voo. Planou sobre as asas do vento. Ele estabelece a treva ao redor de si como uma tenda, o crivo das águas, nuvem sobre nuvem, um fulgor diante dele, brasas de fogo ardiam. Nos céus Yahvé troveja, o Altíssimo faz ouvir a sua voz, lança flechas e as dispersa, um clarão e as desvia. Os fundos marinhos aparecem, os fundamentos do mundo se descobrem, ao estrondo de Yahvé, pelo hálito que exalam suas narinas. Do alto ele manda me tomar, ele me retira das grandes águas, ele me livra de meu inimigo poderoso, de meus adversários mais fortes do que eu.
Eles me esperavam no dia de minha desgraça, mas Yahvé foi para mim um apoio, saindo para me pôr ao largo. Ele me libertará, pois se comprazeu em mim. Yahvé me devolverá segundo minha justiça, me retribuirá segundo a pureza de minhas mãos, pois eu guardei os caminhos de Yahvé e não fiz o mal, afastando-me de meu Deus. Todos os seus julgamentos estão diante de mim, e não me afasto de seus decretos. Sou íntegro para com ele e me guardo do pecado. Yahvé me retribuirá segundo minha justiça, segundo a pureza que tenho a seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Com o homem íntegro, tu és íntegro. Com aquele que é puro, tu és puro. Mas com o esperto, tu és sagaz. Tu salvas o povo pobre e teus olhos fixam os altivos para os abaixar. És tu, Yahvé, minha lâmpada. Yahvé ilumina minha treva. Contigo eu derroto a razia. Com meu Deus eu salto a muralha. Deus, seu caminho é íntegro. A palavra de Yahvé é provada. É um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Quem então é Deus, exceto Yahvé? Quem é uma rocha, exceto nosso Deus? Este Deus, ele é minha praça forte e poderosa. Ele desembaraça meu caminho, e ele é íntegro. Ele iguala meus pés aos das corças, e me mantém de pé sobre minhas alturas. Ele instrui minhas mãos para o combate, e coloca meus braços sobre o arco de bronze. Tu me dás como escudo tua salvação, e não cessas de me atender. Tu alargas meus passos sobre mim, e meus tornozelos não vacilaram. Persigo meus inimigos e os extermino, e não volto sem que sejam aniquilados. Persigo meus inimigos e os extermino, e não volto sem que sejam aniquilados. Eu os aniquilei, abati e não puderam levantar-se. Eles caem sob meus pés. Tu me cingiste de força para o combate. Curvaste sobre mim meus agressores. De meus inimigos tu me livras a nuca. Aqueles que me odeiam, eu os massacrei. Eles olham, mas não há salvador. Para Yahvé, mas não há resposta. Eu os trituro como o pó da terra. Eu os esmago como a lama das ruas. Tu me livras das querelas de meu povo. Tu me guardas como chefe de nações. Pessoas que eu não conhecia me servirão. Filhos de estrangeiros se submeterão a mim, abrindo o ouvido, me obedecerão. Filhos de estrangeiros se enfraquecem, tropeçando por causa de seus entraves. Viva Yahvé, bendito seja meu rochedo, seja exaltado o Deus de minha salvação, o Deus que me dá as vinganças, que abate sobre mim os povos, que me subtrai de meus inimigos. Tu me exaltas acima de meus agressores. Tu me libertas do homem violento. Também eu quero te louvar, Yahvé, entre as nações, e quero cantar em honra do teu nome. Ele engrandece as vitórias de seu rei e age com fidelidade para com seu ungido, para com Davi e sua descendência para sempre. Este poema se aproxima do Salmo 18. Alguma diferença, mas o que nós aprendemos? Davi está sendo grato a Deus, ele está oferecendo um poema a Deus, um poema de louvor, de adoração, e nós devemos fazer a mesma coisa, devemos obedecer a Deus, ter a sua palavra sempre no nosso coração, prestar os nossos louvores, prestar os nossos agradecimentos, prestar honras a Deus por tudo que ele faz por nós. Assim devemos agir.